Vamos finalizar o nosso curso nessa aula com alguns recursos que eu não abordei ainda ao longo dos últimos vídeos, e eu quero começar, claro, nós vamos abordar alguns dos recursos que faltaram ao longo do curso, e também eu quero mostrar como é que você vai fazer a finalização dos seus arquivos. Então a primeira coisa que eu quero mostrar, que eu não mostrei ainda, é como é que você faz para alinhar e distribuir objetos em uma página. No Scribus, além de você usar, por exemplo, guias, de você usar a grade ou a grelha para fazer o alinhamento de objetos, nós podemos também usar uma ferramenta especializada. Eu tenho aqui alguns quadros de texto, eles estão vazios, mas como você pode perceber, eles estão distribuídos de maneira aleatória na minha página. Então, se você quiser, você pode selecionar todos eles, ir lá no menu Janelas, e nós temos aqui a opção de usar o Alinhar e Distribuir. Quando você abre o Alinhar e Distribuir, você vai ter aqui esse menu, esse pequeno painel. Deixa eu só remover essa guia selecionada. Nós vamos ter esse painel, e nesse painel você pode escolher opções de alinhamento e distribuição. Você precisa determinar qual é a referência que vai ser usada para o alinhamento, se é o primeiro objeto selecionado, se é o último, se é a página, se é a sua margem, se são guias, se é a seleção do objeto como um todo. Então, por exemplo, se eu quiser aqui o primeiro objeto selecionado, eu posso, por exemplo, centralizar tudo em relação ao primeiro objeto. Então, se eu apertar Ctrl Z, você vai perceber que esses três aqui se moveram e esse primeiro aqui, o objeto, ele ficou parado, ou seja, todos eles foram alinhados com base nele. A mesma coisa acontece com a distribuição, por exemplo, se eu quiser distribuir todos esses objetos aqui com base em uma distância única, então eu posso aqui especificar que eu quero uniformizar a minha distribuição. Você pode determinar também uma distância padrão, e aqui eu posso alinhar todos eles dessa forma. Caso você queira, você pode fazer isso em relação à página, por exemplo. Eu quero alinhar eles em relação à página, então veja que ele ficou centralizado na página. A mesma coisa acontece com a distribuição dos objetos, mas aí no caso, se você quiser usar a página, nós temos essas opções aqui na parte de baixo. Então você pode, por exemplo, colocar aqui o valor relativo ao espaço determinado. Então, por exemplo, eu estou usando aqui 1 milímetro. Vamos dizer que eu quero 3 milímetros. Se você quiser 15 milímetros. E assim por diante. O espaço entre os objetos agora é de 15 milímetros, caso você precise desse nível de precisão quando você estiver fazendo a sua distribuição. Aqui, por exemplo, eu vou uniformizar o espaçamento usando a página, ou então aqui, no caso, as margens da página como referência. Então, assim você consegue alinhar e distribuir objetos aqui no Scribus. Essa ferramenta ela é muito útil caso você não queira ou não queira ter o trabalho de criar uma série de guias ou uma grelha específica para cada uma das páginas que você está usando na formatação do seu documento.